Seu som, José. Desculpa a nossa falha. Então, vamos iniciar novamente. Queremos inicialmente dar as boas-vindas a todos, caríssimos irmãs e irmãos, para mais uma live, nesse momento do nosso mês espírita do Distrito Federal. Queremos agradecer inicialmente nosso querido amigo Paulo César, que veio nos trazer essa bela mensagem, essa música maravilhosa de preparo de ambiente. Então, nós já começamos bem, né, a nossa live de hoje. Nós estamos aqui representando a CRE9, que representa as Casas Espíritas do Guará e de Vicente Pires. Estamos também aqui com o nosso querido amigo, irmão Marcelo de Rosa, que representa a CRE10. Tudo bom, Marcelo? Graças a Deus. Muito obrigado, José Luiz. Boa tarde de domingo a todos. Vamos aí. A nossa regional, ela abrange as casas espíritas das regiões administrativas da Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Parkway, né? E hoje aqui conosco nós temos também os irmãos que vão representar as casas da nossa regional, que são o Edmir e também a Dejanira. Isso, o Edmir, que representa os Centros Espíritas do Guará, não é isso? Os presidentes dos Centros do Guará, e a Dejanira representa os presidentes das casas da CRE10. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos convidar nosso amigo Edmir para que possa fazer a nossa prece inicial. Pois não. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos corações em prece e dizendo, diante da nossa vivência, que eu preciso que você seja forte e que nada perturbe a paz da sua mente. Eu preciso que você fale de felicidade, saúde e prosperidade a cada pessoa que você conhece. Eu preciso que você faça sentir ao seu amigo que há algo de valor nele. Eu preciso que você veja o lado brilhante de cada coisa e que consiga otimismo por meio dele. Eu preciso que você pense sempre melhor, trabalhe somente para o amor e espere sempre o melhor. Eu preciso que você seja tão entusiasmado pelo êxito dos demais, assim como por seus próprios êxitos. Eu preciso que você esqueça os erros do passado e insista para conseguir grandes realizações do futuro. Eu preciso que você exiba sempre o aspecto atraente em todo o tempo e ofereça a todas as pessoas um sorriso. Eu preciso que você dê tempo ao melhoramento pessoal, que não sobre tempo para criticar os demais. E eu preciso que você seja demasiadamente grande para preocupar-se, também demasiadamente nobre para não irritar-se. E, finalmente, demasiadamente feliz para não permitir a presença de problemas que perturbem a sua fé. E assim, Jesus, com esse pleito, aqui estamos unidos no grande aprendizado, aproveitando esta data memorável com Kardec para a nossa Semana Espírita, a fim de revivermos a sua história
tudo aquilo que nos legou, exemplificando o que seria a verdadeira prosperidade. Obrigado, mestre. Que assim seja. Obrigado, Edmir, pela nossa prece. Estamos iniciando, então, nossa tarefa de hoje. Vamos agora assistir um vídeo institucional para as casas da CRE9 e da CRE10. Aí as nossas casas, né, representando aqui muitos trabalhadores aí imbuídos no trabalho de divulgar, de levar a mensagem do Cristo, levar a palavra de consolo a todos aqueles irmãos que nos procuram. Então, parabéns a todos os trabalhadores aqui da CRE9, da CRE10, de todo o Distrito Federal, e em torno, né, que vem fazendo esse trabalho maravilhoso. Nós vamos agora convidar nosso companheiro, amigo, irmão, Paulo Maia, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele que coordena todo esse trabalho maravilhoso, com a mão maravilhosa. Com certeza, Deus tem abençoado muito esse meu irmão, que faz um trabalho muito bonito. Seja bem-vindo, Paulo. Suas palavras iniciais, Paulo. Zé, eu sei que você é um grande amigo, que você me quer bem, mas eu sou o presidente da Federação Espírita do DF, não da brasileira, tá? A brasileira continua nosso querido amigo, irmão Godinho. Eu falei brasileira, falei? Falou, mas eu sei que você está falando porque você também trabalha nas duas casas, colabora com a gente. É desejo, Paulo, que você um dia seja nosso presidente. Talvez seja isso.
Desculpa aí, mas tudo bem. Tá bom. Saudação, Zé, não há o que desculpar, somos todos irmãos, uma grande família. Saudações aqui ao Edmir, de Janira, Marcelo, irmãos, companheiros, amigos, firmes aí do Ideal Espírita. É uma alegria muito grande estar aqui, gratidão por esse momento. Paulo, você poderia falar um pouco para nós sobre esse mês espírita? Esse mês espírita, qual a finalidade dele? Ele atende aos anseios apenas dos espíritas ou também ele é para toda a sociedade de modo geral? Zé, primeiramente, é uma forma da gente homenagear nosso grande codificador de nascimento no dia 3 de outubro de 1804. Então, a gente tem dedicado o mês de outubro a estudar, conhecer e divulgar um pouco mais a obra de Allan Kardec. Não somente para os espíritas, pois nos oportuniza aprofundar um pouco, mas principalmente para aqueles que não conhecem. E esse momento que nós estamos trabalhando no universo virtual tem oportunizado várias pessoas que tinham medo, ou não aceitavam, não entendiam, ou não tinha aquela disponibilidade de sair para adentrar uma casa espírita. Então, por este canal virtual aqui, a gente tem visto e tem recebido os feedbacks pelos chats, né, pelas lives, de inúmeras pessoas que estavam passando aqui, zapeando, e ficou. Então, é uma forma da gente levar para os espíritas, vivenciar um pouco mais a doutrina, conhecer um pouco mais, discutir um pouco mais, e levar para toda a sociedade, porque são verdades universais, são princípios que não são exclusivos da doutrina espírita. São princípios que vêm de Jesus e vêm de toda a história da humanidade, né? Então, especialmente nesse sentido. E a outra grande benefício que a gente faz é porque a gente agrega as casas por coordenações regionais, né? A gente tem aqui a CRE 10, por exemplo, a CRE 9, que são casas agregadas em torno do Guará, do Bandeirante, Vicente Pires, ali na Candangolândia. Então, são comunidades vizinhas. E a gente fazendo aquele grande ensinamento de Kardec, pequenos núcleos que se visitam mutuamente, formando a grande família. Então, temos aqui duas famílias espíritas, né, da CRE 10 e CRE 9, se reunindo, integrando. A gente viu o vídeo do início, tinha a foto das casas, mas as casas não são construções de concreto. Tinha também foto de pessoas, né, trabalhadores, colaboradores, que se integram aqui como uma grande família, fazendo um trabalho de não só estudar e conhecer e divulgar a doutrina, mas principalmente de vivê-la, integrados, né, entre essas casas vizinhas. Então, acho que isso aí tem sido um grande objetivo. Queria até, antes do Marcelo falar, queria até agradecer a Gabi, que fez esse vídeo, né, que ela sempre tem essa habilidade que Deus concedeu a ela, e também agradecer a todos os presidentes das casas que se empenharam em enviar as fotos. Eu sei que isso não é fácil de fazer, né? Então, agradecemos aí pela Gabi e pelo trabalho dos nossos presidentes. Marcelo, você quer fazer uma pergunta para o Paulo? Sim, é sempre interessante. Sobre o tema, né, da noite, ou do mês espírita, né, que é Não Estamos Sós, Eles Estão Entre Nós. Esse é um tema que a gente gostaria de saber qual o motivo dele ter sido escolhido, né, Paulo? E também qual que é o benefício que o pessoal que está nos assistindo pode absorver, né, em função de estar participando desse mês espírita e dos vários eventos como esse que a gente tem realizado. Bom, primeiro tema, né? Não estamos sós, eles estão entre nós. É uma forma de homenagear os 130 anos do Livro dos Médiuns, que nós estamos desde o começo do ano celebrando aí essa passagem, assim, essa efêmera de que merece um destaque maior. O Livro dos Médiuns é uma continuação do Livro dos Espíritos, também nem todo mundo tem estudado ou tem tempo, então a gente traz isso para o mês para a gente refletir um pouco sobre os ensinamentos. E quando a gente fala não estamos sós, é que não estamos sós mesmo, ou seja, os espíritos estão entre nós. Como já discutimos em outras lives, os bons, os sofredores, né, os felizes, e também os encarnados. E nós, entre nós, né? Então, ou seja, nós nunca estamos sós. Então, nesse contexto, a ideia é analisar e vibrar um pouco mais nessa sintonia com o plano espiritual, preferencialmente o plano espiritual dedicado ao bem, né? E o benefício, veja bem, nós estamos aqui irmanados, cogitando, construindo elementos mentais em torno das coisas que vão se discutindo. Então, um grande benefício é criar uma grande rede de irradiação, de vibração. Porque se nós podemos estar andando na rua agora, vendo via televisão, no computador, no celular, mas estamos todos sintonizados aqui
nesse canal, esse canal que procura agora vivenciar a grande mensagem de Jesus. Então, estar conectado aqui em pensamento, a gente faz essa grande nuvem de vibrações envolvendo toda a nossa casa, nossa cidade, nosso planeta, né? Então, todos nós recebemos benefício disso. Paulo, obrigado aí pela sua participação. Um obrigado especial aí por saber do seu esforço de estar aqui conosco, um problema que você já relatou para a gente, né? Mas que tudo isso acontece com a gente, faz parte da nossa vida, né? E nós temos que conviver com isso. Então, obrigado aí pelo seu esforço de estar aqui, né? E é um prazer ter sempre você conosco e pela oportunidade de trabalho que você nos dá a todos nós. Sou mais beneficiado, Zé, porque, como eu falei, a irradiação cai aqui também, né? Então, a gente acaba sendo beneficiado. Chove em todos e respinga na gente. Então, muitíssimo obrigado, um excelente trabalho e um abraço ao nosso querido amigo Simão, que vai estar conosco, a todos vocês. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Nós vamos já passar a palavra para o nosso querido amigo, irmão, eu já falei com ele, quase conterrâneo, né? Amigo Simão Pedro, lá de Patrocínio, que dispensa apresentação pelo seu trabalho maravilhoso, não só no Brasil, mas, né, também no exterior. Então, Simão, como nós combinamos, né, o seu tema é aquele, né? Quem são meus pais, quem são meus irmãos? Parafraseando, né, a mensagem de Mateus e de Marcos. Então, você tem aí até aproximadamente 16h50, fica à vontade. Se precisar de mais tempo, você pode ficar à vontade. A casa é sua. Então, está com você a palavra, Simão. Muito obrigado pela sua presença entre nós. Vai enriquecer muito o nosso trabalho aqui. Eu que agradeço, Zé Luiz, e agradeço pelo convite, né? Agradeço o Paulo, que me fez o convite, a toda a equipe da FEDEF, para estar aqui com vocês hoje, nesse mês espírita, nesse mês de outubro, em que, como bem o Paulo colocou, é o mês de nascimento de Kardec. Então é natural que se durante o mês busque atividades, né, para nos lembrar, não da pessoa no sentido histórico, mas do trabalho que essa pessoa desenvolveu, do trabalho que nos foi legado. Os espíritos nos trouxeram os ensinamentos, mas Kardec é que os organizou de uma forma didática para que pudéssemos melhor entendê-los. Então, o Espiritismo é a doutrina dos espíritos, e a forma kardeciana é a didática que nós temos para estudar a doutrina dos espíritos. Então, o pessoal da Federação Espírita do Distrito Federal, as casas espíritas que compõem a Federação Espírita do Distrito Federal, aos 2 CREs que aqui se encontram, desejamos a todos vocês, né, que tenham um trabalho muito bom, muito tranquilo pela frente. Agradecemos a vocês pelo que vocês fazem nessa região do DF, do Distrito Federal, e rogamos as bênçãos de Deus para que esse trabalho continue fortalecendo a cada um dos trabalhadores também. E, nesse aspecto do mês espírita, foi nos pedido que conversássemos um pouco sobre esse assunto, né, sobre esse tema, se assim quiserem, quem são meus pais, quem são meus irmãos, que é um tema advindo, né, digamos que quase que é uma paráfrase da frase do Cristo, grafada pelo evangelista Mateus, também pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 12 de Mateus, no capítulo 3 de Marcos, desculpe-me, que é o momento em que Jesus está com seus discípulos, e olha, muitos discípulos, não só os apóstolos, e está com uma multidão também à sua volta. É o momento que ele estava retornando à casa de Pedro, e ali, naquele momento, várias pessoas limitando, e diz o evangelista Mateus, até com certa dificuldade para eles mesmos, Jesus e os seus discípulos, seus apóstolos, se alimentarem, e veio sua mãe, vieram seus irmãos a estar com ele. E não conseguiram entrar, porque estava muito cheio, e eles então pediram que chamassem a Jesus, e disseram a Jesus: eis que tua mãe e os teus irmãos estão lá fora a te chamar. E ele então pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É dentro desse contexto, então, que surge essa proposta de tema: quem são meus pais, quem são meus irmãos?
Essa pergunta do Cristo, muitas vezes, foi utilizada para criar uma certa ideia de uma animosidade familiar. Muitas vezes foi utilizada essa frase do Cristo como se fosse um descaso para com a família. Muitas vezes, quando se fica apenas na pergunta, pode-se sim inferir essas ideias que não são reais, que não são as ideias corretas. Quando se fica apenas na pergunta, ele perguntando quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Porque a sequência do fato, a sequência da ocorrência, Jesus mesmo responde a essa pergunta. Ele faz uma pergunta e ele mesmo a responde, dizendo que todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é a sua mãe e são seus irmãos. E ele fala isso olhando para as pessoas que lá estão, apontando para as pessoas, como que indicando com o dedo, com a mão, para todas aquelas pessoas, dizendo que todas elas, se fizessem a vontade do Pai, seriam seus irmãos, seriam suas irmãs, seriam sua mãe, seu pai. Quando Jesus assim responde, ao contrário do que muitos pensam, ele não rebaixa a família ao nível dos estranhos. Ele eleva os estranhos ao nível da família. Ele eleva aqueles estranhos ao nível da família justamente para nos mostrar que a família é muito mais do que uma consanguinidade. Que a família, os laços que unem as famílias são laços espirituais. São laços daqueles que fazem a vontade do Pai, como disse ele. São os laços espirituais. São esses laços de afetividade, esses laços de amorosidade. Então Jesus, naquela passagem, estava nos dizendo que podemos trazer todas as pessoas para o sentimento familiar, para o sentimento da afeição, do afeto, para o sentimento da amorosidade. Está nos dizendo que não precisamos de uma consanguinidade para poder dizer ao outro, você é meu irmão. Para sentir o outro como sentimos os nossos membros das nossas famílias. Khalil Gibran, muito interessante esse poeta libanês, ele certa vez nos colocou uma ideia também de uma família universal, dizendo que o amor só seria pleno na terra quando as mães amarem os filhos das outras como amam os seus. Veja essa forma poética que Khalil Gibran encontra para nos falar que o amor ele não é exclusivista, não deveria ser exclusivista, que o amor na sua natureza ele é um sentimento que advém do Criador e que trazemos em nós essa potencialidade. Esse amor que o apóstolo Paulo muito bem nos trouxe no capítulo 13 da sua carta primeira aos Coríntios, quando nos disse que o amor tudo ama, a todos ama, a tudo ama, o amor tudo entende. É importante percebermos porque esse é o amálgama que liga, que une as pessoas, que une os seres espirituais. Então essa passagem do Cristo permitiu que os espíritos nos trouxessem outros ensinos. E Kardec os coloca no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Honrai vosso pai e a vossa mãe. E é interessante que ele não segue a sequência do mandamento que está no capítulo 20 do livro Êxodo. Porque no capítulo 20 do livro Êxodo, essa frase está: honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. É um mandamento que tem uma recompensa terrena, mas uma recompensa. E Kardec deixou de lado na frase, no capítulo, essa recompensa, como que a nos dizer que honrar pai e mãe, que amar, não é não é por esperar recompensa. Que o amar pai e mãe,
é simplesmente uma atitude natural. O honrar pai e mãe é uma atitude natural, que não se faz porque se busca uma recompensa. Se faz porque aprendeu a amar. E essa pergunta, então, quem são os meus pais? Quem são os meus irmãos? Com essa fala do Cristo, permite que nos horizontalizemos nós mesmos, para que coloquemos todos nós em um nível só, em que não há uma hierarquia familiar de quem manda, quem obedece. Não há uma hierarquia de concorrência. Somos todos espíritos que nos aproximamos por necessidades semelhantes, que nos aproximamos por afeições, que formamos aquilo que Kardec chama no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo de família universal. A família pelos laços espirituais. Explica-nos Kardec, nesse capítulo 14, que nós temos as famílias por laços materiais e as famílias por laços espirituais. E que nem todo laço espiritual vai determinar, nem todo laço material vai determinar laços espirituais. E que para se ter os laços espirituais, não se faz necessário unicamente que se tenha também os laços materiais. É importante que na família consanguínea, nos laços materiais, tenhamos esses laços espirituais por afinidade de propósitos, por afinidade de sentimentos. Mas nas famílias corporais, nas famílias materiais, nem sempre estamos com aqueles espíritos com os quais guardamos afinidades no sentido dos bons sentimentos. Podemos ter na família consanguínea, na família material, espíritos muitas vezes adversos e espíritos até desconhecidos uns dos outros. É isso que Kardec nos explica no capítulo 14, que também podemos observar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ali percebemos os espíritos dizendo que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente aquelas relações do passado. Vejam que o advérbio colocado pelos espíritos é frequentemente, não é constantemente. Significa que, em maioria de vezes, nos reencontramos. A família espiritual na família material, na família consanguínea. Mas nem sempre nos reencontramos. Muitas vezes temos na família consanguínea, na família material, corporal, espíritos com os quais nunca havíamos convivido, mas que guardamos uma semelhança, guardamos um comprometimento ante a um comportamento que está ligado à lei do amor. Na frequência nos encontramos, nos reencontramos, mas não sempre. E também podemos nos encontrar com aqueles com os quais já nos encontramos, mas com os quais não guardamos afinidades de bons sentimentos, com os quais guardamos repulsas, com os quais guardamos animosidades. E ali no seio familiar, da família material, da família consanguínea, tenta-se reestabelecer ou estabelecer os laços espirituais. Então, quem são nossos pais? Quem são nossos irmãos? E podemos acrescentar, quem são nossos filhos? Somos todos espíritos que precisamos uns dos outros e que os papéis sociais, os papéis familiares que exercemos são necessários para que possamos exercitar o amor, que é o único ponto de convergência para que possamos crescer na lei de Deus. Por que os papéis familiares? Porque dependendo da necessidade da, aspas, reconciliação, ou na linguagem de Kardec, do restabelecimento das boas relações, a posição que ocupamos na estrutura familiar contribui. Por exemplo, o sentimento de amor dos pais para com seus filhos não é da mesma característica do sentimento de amor dos filhos para com seus pais.
Da mesma forma, não é a mesma característica do tipo de amor entre os irmãos. Porque tudo que nós fizermos, o motivo de estarmos em família é justamente para nos ajustarmos na lei do amor, que é a única lei. Tanto é que o Cristo nos disse, quando chamado em uma das oportunidades a falar-nos do maior mandamento, ele nos disse que o amar a Deus e amar ao próximo eram esses mandamentos. Mas ele não disse só isso. Ele acrescenta, dizendo que desses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não só recitou o que está na estrutura hebraica, quando disse amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele foi além. Ele disse, desses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, dependem toda a lei e os profetas. Ele resumiu tudo aquilo que a estrutura hebraica, judaica, estabelecia como referência. A lei e os profetas. Tanto o faz que assim vemos também no fenômeno da transfiguração, lá do capítulo 17 de Mateus, aparecendo-lhe 2 espíritos, um que simbolizava a lei e o outro que simbolizava os profetas, Moisés e Elias. Como que a lei e os profetas reverenciando a verdade do amor. O Cristo naquela transfiguração era o símbolo do amor. Moisés a lei, Elias os profetas. Elias foi o maior dos profetas. Então Elias simbolizava os profetas, Moisés a lei e Jesus o amor, como que ele a dizer que dependia do amor, toda aquela lei, todos aqueles profetas. E é justamente esse o elemento que nos leva a nos reencontrar na Terra. Espíritos diversos, espíritos individualizados, constituindo uma família para exercício do amor. E na condição de pais, o amor, podemos dizer, é de doação. Os pais amam seus filhos. Nasce o primeiro filho, o pai e a mãe amam. Nasce o segundo, o pai e a mãe amam. Nasce o terceiro, o pai e a mãe amam. Nasce o 25º, o pai e a mãe amam. Não interessa a quantidade de filhos. O amor de pai, o amor de mãe não tem limites. Ele não é quantitativamente analisado. Ele é qualitativamente analisado. O amor de mãe, o amor de pai é como aqueles alimentos da parábola do mito da cornucópia grega. Da cornucópia, aquele chifre de carneiro que sempre solta alimentos. Assim são os pais. São as cornucópias do sentimento. Sempre liberam amor. E não precisam buscar o amor de volta dos filhos para que continuem amando os filhos. Por isso é um amor de doação. É aquele amor que só vai. Ele não precisa voltar para ir. Ele não precisa de reciprocidade. Mesmo que os filhos não amem seus pais, mesmo que os filhos não honrem seus pais, eles continuam amando seus filhos. É o amor de doação. O amor de filhos é aquele amor de recepção. É aquele amor que quer receber. É aquele ser que quer ser amado. Precisa saber que é amado para sentir-se seguro. É um amor que busca a segurança. É um amor que busca aquela afeição dos pais. E os filhos amam seus pais, sim, mas não entendem a dimensão do amor que eles recebem dos pais. Então nós chamamos o amor de filhos de amor de recepção. São agradáveis para receber. Aquele amor que só vem, mas que não necessariamente volta. E os filhos só entendem o quão são amados pelos seus pais quando eles, os filhos, se transformam em pais e mães. E por analogia do amor que sentem pelos seus filhos, eles entendem o amor que os seus pais sentem por eles ou sentiam por eles. E muitas vezes querem devolver esse amor, mas também pode ser que os pais já tenham sido devolvidos para o mundo espiritual. Então a natureza do amor de filho é receber. O amor entre irmãos. O amor entre irmãos é um amor que nós podemos chamar, didaticamente apenas, um amor de concorrência. O que é uma concorrência? É diferente de adversários.
O adversário corre na mesma direção, mas em sentidos opostos. O concorrente corre na mesma direção, no mesmo sentido, em caminhos paralelos. Ou seja, correrem juntos, mas em caminhos individualizados, em caminhos paralelos. Então os irmãos correm para o mesmo objetivo, receber o amor dos pais. São concorrentes, correm juntos para a busca do amor dos pais. E cada um deles, cada um dos irmãos, com uma característica que lhe é própria. Porque o espírito é um ser individualizado de outro espírito. Então cada um tem o seu jeito, a sua forma. Por isso correm juntos para esse amor dos pais. Por isso é um amor de concorrência. E temos ainda o amor da conjugalidade, que é o amor entre cônjuges, entre companheiros. É um amor que nós podemos didaticamente chamar de amor de compensação. O que seria o amor de compensação? É aquele amor que para ser dado precisa ser recebido primeiro, ou seja, é aquele amor que para amar precisa se sentir amado. Então é aquele companheiro ou a companheira que diz, hoje você não falou que me ama, e o outro responde, você também não falou, ou seja, me ama que eu amo. Então esses amores na família, a posição que o espírito ocupa é para exercitar o tipo de amor. Aquele que guardou um egoísmo, aquele que muito prejudicou, que foi prejudicado, que tem um medo, ele vem como pai, para tirar vem como mãe, para tirar aquela animosidade, aquela raiva que sentiu, porque pelo véu do esquecimento aparecem ali dois seres que conjuminam-se para criar o corpo que um outro espírito habitará. E esse outro espírito é aquele com o qual eu tenho animosidade. E qual a melhor maneira de terminar a raiva, o ódio que eu sinto por uma pessoa? Amando-a incondicionalmente. E qual é a posição numa família que ama-se incondicionalmente? Pai ou mãe. Pai e mãe. Então veja que na posição de pai e mãe estão os espíritos que precisam aprender a amar incondicionalmente. São aqueles que precisam amar, que precisam de uma aproximação afetuosa para com seus filhos, para com aqueles espíritos que chegam como filhos. E os espíritos que chegam como filhos são aqueles espíritos que precisam ser amados para aplacar uma insegurança do passado, para aplacar um medo do passado. Qual a melhor posição para se sentir seguro? A de filho, que é amado incondicionalmente pelos pais. Então, quando há animosidade, as posições melhores são essas. Aqueles irmãos que precisam aprender a conviver, aqueles espíritos que precisam aprender a dividir, compõem a estrutura dos irmãos. Isso quando se tem uma estrutura de animosidade prévia. Mas também podem vir como pais, aqueles espíritos que querem ensinar outros, e na condição de pai e mãe, isso lhes permite uma melhor forma. Então também, quando há uma encarnação que não seja por animosidade, que seja para um processo instrutivo, aquele que pode ensinar, aquele que pode exemplificar, vem primeiro, na condição de pais. Aquele que precisa aprender pela exemplificação, pelo ensinamento, vem na condição de filhos. Aqueles que precisam dividir os conhecimentos na condição de irmãos. Então, várias são as possibilidades. Não quer dizer que são só essas, isso aqui é apenas um exemplo didático. Várias são as possibilidades de reencontros. E é preciso que entendamos a posição familiar, o papel familiar exercido, tem a ver com a necessidade encarnatória. E é preciso que nos lembremos que nós todos, em regra, organizamos, programamos, escolhemos o nosso gênero de vida no processo encarnatório, conforme está na questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos dizem que nós mesmos, os Espíritos, é que escolhemos o gênero de provas pelo qual nós queremos passar. Quando Kardec pergunta se o Espírito tem consciência do que ele irá
suceder na vida corpórea? E eles respondem sim, ele mesmo escolhe o gênero de provas, o gênero de vida material. E estar com as pessoas, estar com os outros espíritos faz parte do gênero, faz parte das nossas escolhas. Então, quando alguém diz, eu não pedi para nascer, pediu, se não implorou. Eu não escolhi vocês como pai, escolheu, e foi escolhido também. É um processo de mútuo entendimento, é um processo, é algo adredemente preparado, adredemente organizado, intencionalmente organizado. A estrutura familiar não é um descuido, é uma necessidade. Nos falam os espíritos, quando estudamos lá no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, que o ser humano, o espírito, é um ser naturalmente social. E quando olhamos a questão 775 desse Livro dos Espíritos, da lei de sociedade, nós veremos que os espíritos colocam a família como o principal elemento da sociedade. Quando perguntam aos espíritos, ou Kardec pergunta aos espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, e eles respondem, uma recrudescência, um recrudescimento, um aumento do egoísmo. Mostrando-nos então que o exercício em família é aquele encontro de espíritos para aprender o altruísmo, para acabar com o egoísmo. Porque se o relaxamento dos laços de família faz aumentar o egoísmo, o apertar os laços de família permite então o aumento do altruísmo. Então é preciso que percebamos quem estão ou quais espíritos estão compondo uma família, quem somos nós na família, quem são os nossos pais na família, quem são os nossos irmãos na família, quem são os nossos filhos na família. Para perceber que não vai ser a consanguinidade que vai determinar os laços de amorosidade. A consanguinidade vai nos mostrar a necessidade da proximidade, porque os próximos, mais próximos de nós mesmos, são os nossos familiares. E é preciso, então, que entendamos que a família consanguínea nos permite a proximidade para que exercitemos os laços espirituais, para que transformemos a família em família espiritual, em família da transcendência espiritual. E se temos animosidades na consanguinidade, entendamos que estamos no lugar certo. Estamos com as pessoas certas, com os espíritos certos. Estamos no momento certo para fazer a coisa certa. Talvez aí é que complica um pouco, fazer a coisa certa. Mas ninguém está de maneira errada numa família. Ninguém errou o endereço. Ia nascer na família A e trocou o caminho e nasceu na B. Não, não. Nós estamos no lugar propício para que exercitemos nossas potencialidades, para que resolvamos as nossas pendências, para que juntos desenvolvamos-nos no processo de ascensão, de crescimento espiritual. Então, quem são nossos pais? Quem são nossos irmãos? Quem são nossos filhos? Quem nós somos? Espíritos individualizados que concordamos em nos unir numa proximidade consanguínea ou numa proximidade afetiva para que juntos pudéssemos crescer. Somos companheiros de jornada. Na posição encarnados, os pais educando seus filhos, mas na posição espiritual, os espíritos se educando um e outro e uns aos outros na convivência familiar, que podemos chamá-la de escola bendita, de laboratório das nossas experiências evolutivas, a família. Então, quem são esses pais? Quem somos nós? Os que precisamos uns dos outros. E o papel familiar da família corporal exige um pouco mais dos pais, presumindo que eles estejam em melhores condições de preparo de maturidade para lidar com seus filhos.
lidar, ensiná-los, educá-los, como nos fala o Espírito Emmanuel na questão de número 110 do livro O Consolador. Quando perguntam ao Espírito Emmanuel qual é a melhor escola para a educação das almas recém-chegadas na Terra, e ele responde que a melhor escola para as almas recém-chegadas na Terra ainda é o lar. Ainda. Utiliza ele essa forma adverbial de tempo. Ainda é o lar. Mostrando-nos que essa escola bendita, esse elemento bendito, e dos pais, espera-se a condição de ensinar, de exemplificar. Porque diz Emmanuel, que nessa mesma questão 110, que os estabelecimentos de ensino propriamente ditos do mundo podem instruir, mas só o Instituto do Lar pode educar. E os pais são esses educadores da educação natural, aquela educação que é calçada não nos aspectos cognitivos do ensino, mas nos aspectos exemplificativos do comportamento. Tanto é que o espírito Cassimiro Cunha, por meio da mediunidade de nosso querido Chico, escreveu um verso aos pais em relação aos filhos no processo de educação, dizendo aos pais: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Então, nesse sentido da educação doméstica, nesse sentido da vida encarnada, nesse sentido da vida familiar consanguínea ou por afinidade, os pais são espíritos necessitados também, mas são espíritos comprometidos, conforme vemos no mesmo capítulo 14, vemos também no capítulo 4, principalmente nesse ponto do capítulo 4, quando dizem-nos os espíritos, trazendo-nos uma pergunta aos pais, quando de retorno ao mundo espiritual: que fizestes vós dos filhos que nós vos confiamos? Isso está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Dona Teresa de Brito, um espírito nobilíssimo, pela psicografia de Raul Teixeira, no livro Vereda Familiar, ela nos fala que quando Deus nos confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe em que no meio em que nós vivemos, com os recursos parcos ou fartos que tivermos, teremos condições de bem educar essa alma para a vida. Então, pais, quem são nossos pais uma vez encarnados? Aqueles responsáveis pela nossa educação. Quem somos nós? Os filhos encarnados, aqueles que precisam se esforçar para crescerem buscando nos pais a fortaleza. E quem são os irmãos no sentido encarnado? Companheiros de jornada, que precisamos uns dos outros para buscarmos a mesma afeição daqueles mesmos pais que aqui estão conosco para nos auxiliar nesse processo de vida. Na família espiritual, quem são os pais, os irmãos e nós mesmos? Espíritos companheiros de jornadas que precisamos nos ajustar nos papéis familiares. No sentido da família consanguínea, quem são os pais, quem são os irmãos? Somos os aprendizes que exercemos os papéis familiares, contribuindo uns para com os outros. Espero que seja pelo menos uma ideia daquilo que está na proposta do tema, e peço desculpas se porventura não abarquei da forma que esperavam essa temática. Quem são nossos pais, quem são nossos irmãos? Não, senhor, muito obrigado, foi muito, a gente estudou bastante, é isso mesmo, né? Tem uma ideia desse tema, e agora nós temos aqui um problema, estamos cheios de perguntas aqui. Talvez lá para as 10 da noite a gente termina todas. Então, eu vou convidar o meu amigo Admir. Vamos lá. Fazer uma pergunta para você que vem do internauta. Aqui, veja bem, quando a mãe dedica mais tempo trabalhando fora do lar e resta ao esposo, que também trabalha, o convívio direto e constante com os filhos, é considerada mãe ausente? Está falhando em sua missão? Não é a quantidade de tempo que determina o cuidado demonstrado. É a qualidade dos cuidados no tempo disponível, no tempo possível.
Então, não significa que o fato de uma mãe trabalhar fora por uma necessidade familiar, profissional, quando eu digo necessidade, não vejam preemência. Necessidade é a profissão em si, todos nós queremos ser úteis, produzindo, trabalhando. Quando então a mãe se ausenta para o trabalho, não é a quantidade de horas do dia que vai determinar a afeição, o cuidado, a atenção. É justamente o contrário, é a qualidade da afeição, é a qualidade dos cuidados, é a qualidade da atenção que vai determinar o valor do tempo, o valor daquele pouco tempo que passa. Então, eu qualificaria pais ausentes quando estão ausentes o sentimento, quando estão ausentes a atenção com os pais presentes. É mais ausente um pai, uma mãe, que em detrimento da convivência dos filhos, dedicam-se a questões outras, estando presentes os próprios filhos, principalmente na tenridade. Então a questão não é de quantidade, o amor não é quantitativo, o amor é qualitativo. Agora há que se avaliar se esse distanciar-se fisicamente é uma necessidade da família como um todo ou uma pura e simples vontade de se distanciar da própria pessoa que sai para o trabalho. E preciso só ponderar isso, mas em regra, não há nada que se quantitativize na relação de amor pai e filho. Sempre qualificar, qualidade, o aspecto qualitativo, qualidade é o que interessa. Então, valorize o tempo presente, porque você precisará de um tempo ausente. Então, dê valor a esse tempo presente, cuidando com todo o afeto e atenção daqueles que estão com vocês. Muito bom. Muito bom. Não, aqui uma pergunta da Leiliane Vieira. Ela diz assim: boa tarde, Simão. Gostaria de saber, meu filho faleceu em 2019 e não fui uma mãe muito presente na vida dele. Será que ele guarda mágoa de mim? É difícil poder reduzir a casos concretos explicações que são amplas. Essa questão de guardar mágoa, não guardar mágoa, isso é da personalidade da pessoa. O fato de desencarnar não significa que a pessoa mudou sua forma de ver de maneira imediata, mas significa que é uma oportunidade de aclarar as visões e perceber que alguns sentimentos não são tão importantes assim e não são tão significativos, dentre eles a mágoa. Então é bem possível que esse filho se distancie desses sentimentos que são típicos de nós mesmos, aqui envoltos ainda em elementos materiais. É possível que ele olhe e entenda que a questão de ser bom pai e boa mãe é muito relativa, que isso vai muito das questões de entendimento de um e outro, que vai muito da forma de exteriorização. Esse aspecto de ser bom, de ser ruim, depende da perspectiva. É natural que a mãe que aqui fique e o filho retorna, sinta-se assim como que devedora, porque todas as mães, todos os pais se sentem devedores no cuidado dos seus filhos. Todas as mães, todos os pais sentem que faltaram com alguma coisa que deveria atender. E quantas vezes nós ouvimos dos filhos, fala uma coisa e depois a gente pensa, nossa, como eu errei ali. Mas nós não erramos com vontade de errar, nós erramos porque também estamos aprendendo a sermos pais e mães. Estamos aprendendo a lidar com aqueles espíritos que chegam. Então não é essa questão de ser bom pai, ser boa mãe. É de ter bons propósitos, de querer o bem. A forma que muitas vezes a gente é educado não é a forma que a gente educa os filhos da gente. Muitas vezes, no meu caso, meus pais é de uma geração do século XX, né, nascidos lá na década de 20, na década de 10, na verdade. Né, meu pai nasceu em 1919, minha mãe nasceu em 1920. É natural que eles tenham uma noção de amorosidade austera, e nem por isso essa austeridade foi danosa. Não, pelo contrário, porque eles entendiam que estavam fazendo o máximo para o nosso bem. E outros pais já são mais carinhosos no sentido não austero e também querem o nosso bem. Então, não fique se perguntando se o filho guardará mágoa, se ele desencarnou e vai guardar mágoa. Não, fique falando para você que você fez o que você entendia que podia fazer. E que falhas, todos nós a temos, todos nós erramos, todos nós acertamos.
Ah, se os pais sempre acertassem. Todos os pais erramos, todos os pais nos confundimos. Então é preciso que olhemos o que nós fizemos e ponto. Agora, seu filho não deixou de ser seu filho. Foi para o mundo espiritual, mas aquele amor materno, aquele amor de doação continua. E ele continua recebendo esse amor. E continua também amando. Porque a morte não cessa, não corta os laços afetivos. A morte pode tirar os laços consanguíneos, mas nunca tira os laços afetivos. Então, mãe, a senhora continua mãe desse filho e ele continua filho, mesmo lá. Principalmente nesses momentos iniciais. E pode ter certeza que as lembranças dos que lá chegam são sempre aquelas lembranças dos momentos melhores. E aqueles momentos não tão bons, eles os tomam como aprendizado. E com certeza não há mágoa a se conservar. Não há coração de mãe que possa gerar uma mágoa profunda que não se ajuste. Porque é sempre um amor que está intencionado no bem. Então, não se ocupe, ou não nos ocupemos com bom, mal, certo, errado. Ocupemos-nos com o que nós pudermos fazer com as melhores intenções. Coloquemos assim, boa intenção, má intenção. Aí sim, a gente pode se preocupar, como for má intenção. Mas agir bem ou mal, certo ou errado, circunstâncias da vida. Ótimo. Janira, você tem uma pergunta aí da internauta Sinara Batista para fazer? Tenho. Simão, da Sinara Batista. Com a relação difícil entre mãe e filho pode ser reconstruída. E quando um deles desencarnou, será que teremos outro reencontro para reparar e modificar essa relação? Vamos lá. Vamos de trás para frente? Quando um se reencarnou, vamos pensar primeiro. Nós somos seres interexistenciais. Nós não existimos somente enquanto estamos na Terra. Nós somos seres imortais. Não é a morte que corta um laço de afinidade, um laço de responsabilidade. Não é a morte que vai cortar essa afeição existente entre os filhos, e também não quer dizer que vai resolver de imediato a animosidade existente. Mas significa que o estarem aqui todos e estar um aqui, outro no mundo espiritual, não corta a relação vivencial, material, visual, sensitiva no aspecto, digamos, de sensações físicas, mas não corta as relações espirituais. Então, não interessa se já desencarnou, e ainda mais temos a reencarnação, quando coloca aqui na pergunta, podemos nos reencontrar? Sim, reencontrar lá no mundo espiritual, ou reencontrarmos aqui na Terra em outra oportunidade, mas com certeza reencontrar lá primeiro. A gente se reencontra lá e depois aqui, ou até podemos nos reencontrar voltando esse filho ainda com os pais encarnados em diversas posições, sejam na condição de um novo filho, seja na condição de netos, bisnetos, ou de amigos, sobrinhos, ou seja, a proximidade do laço não vai interessar. Vai interessar que nós podemos aqui nos refazer. E esse ponto é importante, porque os espíritos ressaltam isso. Quando Kardec perguntou na questão 171 do Livro dos Espíritos, onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação, os espíritos responderam a ele, na justiça de Deus e na sua revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então, oportunidade para reparação e reencontro nunca nos faltará. Sempre poderemos nos reencontrar e ajustar. No aspecto encarnado, quando nós, então, nos dedicamos, a primeira parte da pergunta, nos dedicamos à educação, ao cuidado dos filhos, e muitas vezes eles se mostram refratários, totalmente refratários, continuemos o trabalho. Continuemos, porque essa pergunta foi feita a Emmanuel, na questão de número 190 do livro O Consolador. Quando se pergunta o que devem fazer os pais quando os filhos são refratários a todos os ensinos. Lá na questão 190. E ele responde, depois de tudo tentarem, tudo,
Veja, não é só depois de dar uma tentativa, depois de tudo tentarem e não lograrem o êxito, deixai-o por conta da providência. Veja, deixai por conta da providência. Há um curso natural das coisas para que possa a lei de Deus imperar. Então, depois de tudo tentar. Então, se é refratário, tenta de novo. Se é refratário, tenta de novo. Tenta de outro jeito. Muitos são refratários aos ensinos, mas não refratam o amor, não refratam o carinho, não refratam a atenção. Então, observemos os nossos filhos, desde que eles chegam na Terra, têm as suas características, têm os seus indicadores, os seus indicativos, e vamos cuidar para tentar nos aproximar ao máximo. Há aqueles que a linguagem cognitiva fala mais alto, mas há aqueles que a linguagem corporal, o abraço, o afeto, o afago, que fala mais alto. Saibamos ler, né, os nossos filhos, saibamos dar uma resposta a uma outra pergunta, quem são nossos filhos, e olhemos para eles e enxerguemos ali esses espíritos que, como nós, têm as suas dificuldades. Continuemos, nos esforcemos, mesmo que haja refratariedade. Supõe-se que os pais sejam espíritos um pouco mais experientes. E numa contenda, o experiente é aquele que cede primeiro. Diz um ditado chinês que o homem fala, o sábio cala e um tolo discute. Então, muitas vezes nós vemos essas animosidades pelo excesso das discussões, pela tentativa de imposições. Muitas vezes dar o passo atrás não é recuar, é tomar impulso. Então, muitas vezes os pais recuam e tomam um ligeiro impulso para poder lidar de maneira diferente com seus filhos. Apesar das refratariedades, continuemos. A sociedade atual não é muito diferente das outras eras, não. Tem problemas tão fortes e tão grandes quanto no passado. Isso é da natureza ainda desse nosso mundo de provas e expiações. E a família está aí para tentar harmonizar e mitigar um pouco esses efeitos da sociedade. Vamos apertar um pouco mais, né, esses laços de família, de amorosidade e de afetuosidade. Sou eu, né, José Luiz? Sim, mas você tem uma pergunta para fazer para o Simão? Tem uma aqui, sim. O nosso público e a audiência está muito grande e, com isso, a diversidade é muito alta, né? E, em especial, o Antônio Pereira de Farias, ele fez uma pergunta que eu complementaria. Que ele pergunta o que é um profeta, que você mencionou, né, sobre profetas aí no meio da sua palavra. E a gente gostaria de saber se, em algum momento, né, também, os profetas, né, chegaram a mencionar a importância da família, assim como Jesus em sua mensagem. Vejam, a ideia de profeta não é no sentido daquele que prevê o futuro, daquele que fica fazendo as previsões. Profeta, no Velho Testamento, são aquelas pessoas que tinham uma intimidade com Deus e que traziam os alertas para a sociedade, a comunidade na qual viviam, e traziam alertas como mensageiros da verdade divina. Então, muitas vezes, sim, eles falavam de futuros, eles falavam das previsões, como temos Daniel, como temos Isaías, Jeremias, Malaquias, mas também tínhamos os profetas como Jonas, como Elias, que não faziam as profecias, eram aqueles enviados de Deus, até um pouquinho, tem hora que um pouquinho teimosos, como Jonas, por exemplo, tinha hora que ele dava uma recalcitrânciazinha, mas depois seguia os ensinos. Então, os profetas são exemplos, são pessoas exemplos do Velho Testamento que trazem essas condutas seguindo a Deus. Temos aqueles chamados profetas menores, né, Oséias e outros menores, o profeta Joel, menores no sentido de, não que um é mais importante do que o outro, da circunstância e da localização onde atuavam. Então temos o profeta Joel, profeta Ezequiel, e esses outros, Abacuque, né, um profeta pouco lido. Então são esses homens, né, vamos chamar assim, homens de fé, homens determinados
a levar a ideia de Deus. Por isso eles formam uma base muito forte do pensamento judaico, ao lado da lei, ou seja, ao lado da Torá. Eles formam um pensamento muito forte, uma base, melhor dizendo, muito forte para a estrutura judaica. E também trabalhavam com a ideia de famílias, sim, mas é preciso que nós não tiremos do contexto da época e tragamos para hoje. Porque naquela época a ideia de família era uma ideia de clã, era uma ideia mais fechada, de família que tinha obrigações entre si, que não poderiam muitas vezes expandirem as suas relações, senão dentro daquele âmbito familiar. Era um aspecto mais de patriarcado. Então, sim, eles primavam pela família, recebiam as bênçãos do pai. Por exemplo, na história de Esaú e Jacó, filhos de Isaque, netos de Abraão, em que aguardavam os dois as bênçãos do pai, porque sem as bênçãos do pai, eles não podiam seguir os seus caminhos e sucederem aos seus pais. Tem até um certo ludibriar, né, de Jacó em relação a Esaú, nesse aspecto de buscar as bênçãos. Tem aquela importância dada por Deus naquela parábola ou naquela epifania de Deus com Abraão em relação ao sacrifício de Isaque. Tem a história de Esdras, né, de Judite, todas do Velho Testamento que trazem essas noções de família. Tem a história de Noé, né, em que foi ridicularizado pelos filhos quando ele comeu um pouquinho a mais de uvas, e a fermentação dessas uvas deu a ele uma certa embriaguez, e os filhos riram dele, e aí na estrutura patriarcal da época houve uma punição de Deus, ou seja, por envergonhar o pai, por desprezar o pai, na linguagem para aquela época. Então é preciso que a gente não olhe com olhos do presente o passado, né? É preciso que a gente olhe com os olhos da época. Então havia sim essa preocupação da família, e o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe faz parte do decálogo que está lá no Velho Testamento, no capítulo 20 do livro Êxodo, ao dizer honrai vosso pai e vossa mãe, mostrando-nos o aspecto da honra. Ali, a época, a honra. Hoje nós podemos trabalhar, como Cristo nos trouxe, em vez do honrar, no sentido da época de honra, olharmos amor. Amai os vossos pais e as vossas mães, né? Talvez hoje seria o mandamento, porque aquele que ama, honra. Né? Então, muitas vezes, esse honrar foi visto como vingar, como muitas coisas, mas vejam que havia, sim, uma preocupação desse grupo chamado família, mesmo que, à época, um clã, mas um grupo chamado família. Muito bom. Excelente. Vamos... Paulo, você tem uma pergunta para fazer para o Simão? Oi, Simão. Oi, Paulo. Tá ouvindo aí? Estava com ouvindo. Mute aqui. Estou ouvindo. Em que momentos poderíamos pensar em ter que priorizar outros objetivos acima da família consanguínea? Se esses outros objetivos auxiliam a família, se esses outros objetivos podem contribuir com o crescimento da família, crescimento no sentido de afetuosidade. Porque tudo aquilo que nós nos levamos a fazer que destrói os laços familiares não é útil, não é bom. Seria como um desprezo à família. Muitas vezes nós usamos a família para justificar os nossos atos que são mais egoístas do que pela família em si. Há momentos que nós usamos a família e dizemos, não, eu nem vou em casa, eu passo meses sem ir em casa para manter minha família. Não, não é para manter a sua família, é para sustentá-la, porque para mantê-la precisa, além do sustento, a amorosidade, precisa também o companheirismo. Então é preciso que nós separemos bem o que é esse momento de priorizar. Dizia o Cristo, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então olhemos para nós o que é o nosso tesouro. Porque aquele que tem a família como tesouro, ele se lança sim a outras ações
porque prioriza a família. Trabalha, sacrifica-se, ensina, dá o máximo, porque está priorizando a família. Mas alguns priorizam a si mesmos e justificam com a família, mas muitas vezes não estão priorizando a família. Então, que olhemos essas questões com um pouco mais de parcimônia, ou seja, com um pouco mais de cuidado, de atenção, menos alarde, e olhemos caso a caso e nos perguntemos se realmente estamos priorizando a família ao fazer outras coisas. Ao, aspas, com P menor, priorizar as outras coisas, não deixemos de, com P maior, priorizar a família, priorizar aqueles que estão conosco. Nosso compromisso primeiro é com o bem-estar familiar. Agora, há casos que realmente é necessário um sacrifício, e sacrifício no sentido estrito da palavra sacrifício. A palavra sacrifício ela é composta por duas palavras latinas, sacrum e facere. Sacrum mais facere, sacrifício, fazer sagrado, tornar sagrado. Sacrum facere, fazer sagrado. Então, quando dizemos fazer um sacrifício pela família, não é no sentido de se machucar e se mortificar pela família. É no sentido de tornar sagrado o Instituto Família. E para isso, muitas vezes, eu preciso me dedicar a uma questão material. Muitas vezes, de fato, eu preciso ficar um tempo fora da família. Preciso, não é quero, preciso. Agora, há vezes que as pessoas querem ficar longe e justificam-se no preciso. Quando, de fato, precisar é um sacrifício e não uma nova priorização. É um sacrifício, no sentido exato da palavra sacrifício. Tornar sagrado aquilo que nós fazemos em prol de um valor maior, que é a família. Edmir, tem mais uma segunda rodada agora. Edmir, vamos com você. Tem aqui a pergunta do José Amin. Simão, por favor, comente a trova do espírito Casimiro Cunha, que está no livro Gotas de Luz. Procura formar amigos com seus valores cristãos. O destino faz parentes, a bondade faz irmãos. Sim. Veja, a ideia de parentela e a ideia de irmandade. A parentela, ela é consanguínea. A parentela é consanguínea. A parentela de Jesus é consanguínea. Os seus parentes é consanguinidade. Então é preciso perceber que a união não depende da parentela. Quantas vezes nós somos mais afinizados com pessoas estranhas à consanguinidade, ou seja, aos não consanguíneos, do que aos consanguíneos. E podemos transformar a parentela em irmãos, quando colocamos o sentimento na convivência. Então é importante nós percebermos que esses valores cristãos não são valores de uma religião, são valores de vida. E os valores cristãos estão na amorosidade, no respeito, na solidariedade, na caridade. Então é preciso que nós olhemos que não somos frutos, não podemos ser frutos de um destino material, e sim frutos de uma decisão pessoal de nos encontrarmos em família. E essa bondade é no sentido de amorosidade, de afetuosidade. É o afeto que nos aproxima. Não é a consanguinidade necessariamente, é o afeto que nos aproxima. Então a família, volto a dizer, é esse instituto que Emmanuel chama de melhor escola para a educação das almas. Educação na bondade, educação na afetuosidade, educação na amorosidade. Simão, uma pergunta aqui da Ângela Sancho. Ela fala assim, primeiramente ela sauda. Boa tarde, Simão. Por que os filhos sempre querem saber qual é o mais amado por nós? Quem não quer saber se é querido por todos? Isso é da natureza, né? Nós temos que observar esse ponto. Aí sim, o processo encarnatório explica o porquê de não amar mais ou amar menos.
mas o porquê de ter mais ou menos afinidades. Os pais amam os seus filhos do mesmo jeito, do mesmo tanto, melhor dizendo, com a mesma intensidade. O amor de pai e de mãe não tem diferença em intensidade. A forma de amar depende da forma da convivência, da ressonância. Então, quando as pessoas dizem assim, eu eduquei meus filhos todos iguaizinhos, são 3, 2 deram muito bem, mas nossa, o que foi o problema? Educar igualzinho. Eles não são iguais, então não se pode educar igual, porque não são iguais, são diferentes, cada um tem uma busca, tem uma forma de percepção. Então, a forma de demonstrar o amor, ela varia, ela se modifica. Tem aquele filho que é pegajoso, que é grudento, então a mãe e o pai amam grudando. É aquele filho que a mãe e o pai põem no colo. Tem aquele filho que você vai abraçar, ele não estende os braços, ele destende os braços, né? Ele distende os braços. Ele fica ali com os braços abraçados. Então esse é um que demonstrar o amor pelo abraço vai ser mais difícil. Tem aquele outro que gosta de conversar, então você conversa muito com ele. Tem aquele outro que já é mais calado, então você respeita esse mais calado. Ou seja, é amor do mesmo jeito, só que ressonando de maneira diferente. Então há, sim, formas diferentes de demonstrar a mesma intensidade do amor. E há o aspecto da afinidade espiritual, daqueles seres que estão na condição de pais e filhos, mas que guardam uma afinidade grande de encarnações anteriores, de amizades. Então é natural que haja uma ressonância um pouco mais ostensiva, mas não quer dizer que tenha amor a mais ou a menos. Há um outro ponto a se pensar. Porque há também aqueles da animosidade, aqueles que vieram do mundo espiritual trazendo animosidades estão na condição de pai e filho. Então é natural que haja ali atritos, até que entendam que estão ali para se ajustarem, e aí começa a ceder, o atrito diminuindo e o amor vai se ajustando, vai se reorganizando. Então são várias formas que existem numa condição familiar, mas nunca vai tirar aquela ideia dos filhos de dizer assim, quem você ama mais, porque isso é uma vontade danada dos filhos. Essa é uma vontade nossa, né? Queremos saber quanto que os outros gostam de nós. E a criança diz, quanto que a senhora gosta de mim? Ela fala do tamanho do mundo. Aí ele fala, eu pensei que era do tamanho do universo. Né? Então tem essas coisas todas, mas isso é dessa natureza que a gente leva assim numa forma humorada, numa forma, digamos, despojada, de veracidade métrica, né? Que na verdade eles não querem medir o amor, na verdade querem sentirem-se amados. E essa é a característica do amor de recepção que nós falamos um pouco atrás. E é a característica do amor de doação. Então, se querem ser amados, vamos amá-los, né? Amemos com gosto, né? Amemos com gosto mesmo, né? Muito, mas muito. Se tiver que dar uma apertadinha, dê uma apertadinha. Se tiver que ficar um pouquinho longe, fica um pouco longe. E façamos dessa forma. E quando perguntarem, falar, é difícil dizer, porque é do tamanho do universo para todos vocês, e o universo é infinito. Então não tem como medir aquilo que não tem medida para medir. Né? Pode brincar dessa forma também. Muito bom. Bom, Simão, a gente poderia ficar aqui, tem muitas perguntas aqui ainda, mas nosso tempo, o relógio não para, né? Está sempre girando, ainda bem, né? Então, nós estamos encerrando por aqui as perguntas. Vamos deixar agora para você fazer as suas considerações finais para partirmos do nosso encerramento. Apenas agradecê-los, né? Agradecer a cada um de vocês por essa forma carinhosa com a qual vocês me receberam aqui nessa live. Agradecer ao Paulo pelo convite, né? Ele gosta do aspecto expiatório, né? Sempre, de vez em quando, me convida, então ele está querendo manter esse processo expiatório. Então eu agradeço muito, né, a vocês, a FEDEF, né, que tem um carinho muito, assim, muito amplo para com todos e para comigo. Então, muito obrigado por essa oportunidade, agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui, nos acompanham ainda nessa live, né, pela paciência delas, né, e estar aqui me ouvindo, agradeço de coração, e lembrar-nos, ou seja, reforçar, né, aquela campanha já dos anos 90, lá da Federação Espírita Brasileira, que tinha um coração, né, numa forma de laço, e um laço dado na base do coração, dizendo assim, família, aperte mais esse laço. Então que guardemos sempre na memória essa
essa fala, né, essa frase, essa campanha, família, aperte mais esse laço, porque vale a pena a gente viver em família. Né? Então, muito obrigado mais uma vez por tudo isso, mineiramente agradecendo, Deus lhes pague. Paulo, tem direito, que é o direito de resposta, Paulo? Não, de fato, a gente gosta muito do Simão, tem tanto nas oportunidades que teve presente aqui com a gente, tanto nas oportunidades virtuais, e a fala do Simão, ela é muito esclarecedora, muito consoladora. Por mais dificuldades que temos passando, a gente encontra ali um verbo muito esclarecedor. Então, Simão, muitíssimo obrigado. A gente sempre pede a Deus e aos espíritos protetores que estejam contigo e que esse seu verbo possa alcançar o máximo de pessoas. É sempre muito gratificante. E para aquelas pessoas que não tiveram a sua pergunta respondida, aquelas pessoas que estão em dúvida, que a gente sabe que muita gente está passando por muita dificuldade, o Paulo colocou aqui o link do atendimento fraterno. É um espaço de diálogo que vai um pouco além aqui da palestra. Então, o Simão praticamente respondeu todas as perguntas com a sua fala. Mas a gente pode estar se sentindo mal, quer um atendimento fraterno. São 2 atendentes que atendem através do Meet as pessoas com o maior carinho, com o maior respeito para uma oração, para uma vibração. Então, quem estiver precisando, tiver alguma dúvida, acesse esse link e a gente vai suprir um pouco do atendimento que o Simão trouxe aqui para todos nós. De resto, Simão, muitíssimo obrigado, aquele abraço carinhoso para você e para toda a família. O pessoal está colocando aqui no nosso... Nós temos um WhatsApp aqui né, para auxiliar, né? Ele gosta muito de suas palestras, tá, né? E não perde as suas palestras. Então, nós gostamos muito de suas palestras, pelo seu jeito simples de ser, e que nos traz a mensagem de uma maneira muito tranquila, muito ótima. Como em todo mineiro é, né? Modéstia à parte aqui da minha lado, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, se desenvolve no movimento espírita. Sabemos que você trabalha ainda no campo profissional, a gente sabe que isso gera né, algumas limitações, mas, se Deus quiser, Deus dá jeito para tudo, né? Então, muito obrigado mais uma vez também. Agradecemos você em nome da CRIA 9, da CRIA 10, da Federação Espírita do Distrito Federal e também da FEB, né? Nós somos um grupo de trabalho. Vamos então, meus amigos, agradecendo a todos os nossos irmãos, aqueles que participaram através das perguntas, né, que o Simão Pedro nos trouxe as respostas de acordo, né, com o seu conhecimento, de acordo principalmente com a doutrina espírita. Então, agradecemos a todos aqui presentes e agradecemos também a oportunidade do trabalho. E para encerrar esse evento de hoje, vamos convidar a nossa companheira Edmila para fazer nossa prece final, né, de encerramento. Zé Luiz. Oi. Só uma observação, o Paulo deu uma grande sugestão sobre o atendimento fraterno, né? Para conversar sobre as questões familiares, né, Paulo? Muito bom. E é excelente que a federação tenha tido essa iniciativa, porque às vezes as pessoas precisam de mais e nem sempre tem um contato próximo de um centro. E aí hoje esse lado virtual ajuda muito. E em cima disso também nós temos a outra opção de depois o vídeo ficará no YouTube. E aí as pessoas que não tiveram a resposta contemplada pelo tempo podem refazê-las lá no chat do próprio YouTube, e o nosso querido palestrante hoje, né, Simão, pode responder, ou nós também podemos ajudar nesse sentido, ok? Bem lembrado, Edmir. Obrigado pela sua contribuição. Janira, por favor, vamos conduzir a nossa peça de encerramento. Senhor Deus, nos enviastes o Mestre Jesus, cheio de sabedoria e de amor, a nos mostrar o teu reino. Sua vida foi um livro repleto de ensinamentos, e suas palavras ainda hoje, o luzeiro que nos mostra o caminho. Contamos sempre com a ajuda do Mestre Jesus, e hoje invocamos a misericórdia para todos nós, a fim de compreendermos bem a lição que nos foram passadas nesta tarde, para que ela se torne viva em nosso caminhar. Que possamos reconhecer
e amar a nossa família universal e que possamos nos unir à família reconhecida por Jesus, para junto caminharmos e colaborarmos com a grande obra do Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, o sopro do teu amor, para despertar em cada uma a consciência da filiação divina e o desejo ardente de te seguir, ó Mestre. Obrigado pela companhia amorosa e pelo teu olhar compassivo que derrama sobre nós, compreendendo as nossas limitações, mas alargando o caminho da nossa consciência, com a vossa luz que resplandece em nosso planeta. Que a doutrina dos Espíritos ocupe o seu espaço no universo, levando a certeza do teu amor e a verdade que nos libertará das amarras que ainda dificultam o desempenho das nossas tarefas diante dos desafios que nos são propostos. Envolvemos em amor e luz o irmão Simão, Paulo Maia e todos os participantes, facilitadores e presidentes das casas espíritas que organizaram este evento, da CRE9 e da CREDES. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Convidamos a todos a continuar com a programação do mês de outubro, né? Procurando os eventos lá no site da FEDEF, nas redes sociais da FEDEF. A todos, uma boa noite. Fique com Deus. Obrigado, boa noite. Obrigado, Simão. Muito bom. Obrigada, boa noite, muito obrigada. Boa noite. Glória a Deus, obrigado a todos. Boa noite. Amém. Um abraço.